Olha, tem até música. Ah, entendi. Eu já entendi o que ele quer, pode pá. Já só me fala se já grava, começou Léo. a gravar. Começou. Se já tá gravando, eu sigo meu amigo. Um abraço pro Léo, meu baiano favorito. Cê sabe como é, então não se zangue. Sabe a vida dá voltas igual um bumerangue. Boa. Eu vim de uma batalha, geral gritava sangue. E agora eu fui salvo, só que por outro sangue. No meio, Léo, vem, vai, Pega a continua. visão, Boa, pega vai. a visão. Ah. Meu mano Léo, tá tranquilão? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão que você aceita a salvação. Eu vou falar um pouco aqui sobre um cara chamado Jesus. Por mim e por você, ele morreu na cruz. Então hoje nós temos que fazer jus e explicar que a vida não é doce igual ao alcaçuz, porque seguir Jesus tem um peso e é pesado. Todo mundo aqui já deve estar ligado. Mas é um fardo que nós temos carregado e no dia final nós vamos ser recompensados. Eu creio, você crê e quem crê levanta a mão. Gostou? Depois nós faz até virar canção. Você pode escutar a batida do coração. Um dia irei pregar para alguma multidão, mas a Bíblia diz que um já é importante. Então presta atenção, meu mano Yang. Se tiver uma pessoa aqui que vai ser transformada, a nossa noite já vai ser comemorada. Tamo junto. Olha só, eu vou te falar, aqui nesse programa eu também sei rimar, sou apresentador e não tô no Bang Bang. Hoje aqui nós teremos o Krauk com o Yang, falando nessa rima, na rima que conduz, falando do céu, de salvação e de Jesus. Aí, meu mano, se liga que eu te mando na moral, então não perde tempo e se inscreve no canal. Já se inscreve no canal pra nós fazer uma festa. Se inscreve no canal pra nós fazer uma festa. Se inscreve no canal pra nós fazer uma festa. Jesus é muito bom e o diabo não presta. Começando mais um YangCast e hoje nós começamos nessa energia. Vem aqui em mim, Léo. Agora foi boa, agora Senhoras foi e boa. senhores, é nesse momento que você olha e fala, é por isso que eu amo o YangCast, porque o YangCast é diferente de tudo. No YangCast o apresentador rima, o convidado rima, no YangCast é alegria, o YangCast é de fato diferente de tudo. Agora, se você está aqui pela primeira vez, eu já quero aqui te dar o bem-vindo. Eu sou o André Mendes, o André Yang, e eu sou o seu anfitrião aqui nesse podcast, sempre te conduzindo para boas conversas com novos convidados que trazem novas experiências, falando sobre o reino, que isso é fundamental. Se você não está inscrito, já segue aí o nosso conselho. Eu não preciso mais nem falar, produção, do convidado, porque o convidado já se apresentou, ele já chegou com tudo. Esse apresentador aqui tá deixando o Celso Portiolli no chinelo, pô. Cara, rapaz, o cara... Irmão, você manja. Tudo bem, irmão? Meu parceiro. Que Como honra é que você tá? estar... Eu tô muito bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui, irmão. Tô feliz. Cara, você sabe que... Você sabe, né? Isso aqui é a verdade, pô. Isso aqui é a verdade. Eu e o Léo, nós ficávamos assistindo você no celular. Nas batalhas de rima? Nas batalhas de rima. E Rapaz, hoje nós estamos vendo a transformação do Krauk, que nós vamos falar sobre essa transformação, mas é bem legal, cara. Saber agora que minha você batalha tá é com o firme. diabo agora. A sua batalha agora é... Agora minha batalha Não é é com o mais diabo. com o Guinho. Rapaz, Jesus amado. Guinho, eu te amo, Jesus te ama. E é isso aí, nós estamos aqui, cara, pra cada vez mais e mais levar o evangelho pra você, pra o público que você conecta, as pessoas que você conecta, porque Amém. Jesus é aquele que transformou a minha vida, transformou, né, a vida do Krauk e transforma a vida de milhões de pessoas que se colocarem à disposição dele, né, Krauk? Amém. Que da hora, né, mano? Diferente, né? Não, esse podcast é da hora. aqui... Não, mas sabe por que é diferente, meu mano? Onde Jesus tá... Alguma coisa diferente, A Bíblia fala que onde há 2 ou 3 é meu nome, eu me faço presente. Então, quando antes da gente começar a gravar, a gente fez uma oração. Então, tudo já começa diferente. Quando a gente coloca Jesus na frente, até rima. Você coloca Jesus na frente, já começa diferente. Pronto, já virou outra música. E agora, antes da gente seguir pra nossa entrevista, é o momento que eu quero aqui presentear o Krauk. Olha! Deixa eu ver. Essa camiseta aqui do... Vamos ver, Krauk, como é que tá o seu inglês? Vamos ver como é que tá. Keep calm and watch. Completa. YangCast. Agora traduz. Tenha calma e assista. YangCast, senhoras e senhores. Você viu, né? Essa aqui é pro nosso convidado, nosso parceiro Krauk. Krauk, você, sabendo que esse YangCast aqui, ele é uma plataforma que busca levar o reino e trazer pessoas que conectam em outras pessoas, que levam o reino a quem está precisando, que levam Cristo a quem precisa ouvir essa mensagem. Amém. Que você vista aí com muito orgulho essa camiseta eu do não YangCast, só vou meu vestir, parceiro. meu mano, eu não só vou vestir, como eu já tô me sentindo tão bem aqui que eu já quero me convidar
convidar a voltar algum dia já. Aê, A gente ó. nem fez a entrevista, eu já quero voltar. Você é louco. Volta ou não volta, Cezinha? Não, E aí? não. Volta. Já... Aí, ó. César, seu nome? A gente conversou lá, eu sou ruim de nome. Cezinha, até o final desse podcast aqui, Jesus vai tocar no seu coração, irmão. Amém. Até o final. Pode anotar o que eu tô falando aí, ó. E eu creio, já tem tocado e assim, até o aleluia. final já fica preparado aí que vai falar muito com você. Esse é o Krauk é o nosso convidado, eu já quero aqui aproveitar e fazer alguns agradecimentos nesse momento. Eu sei que você já se inscreveu no canal, eu sei que em algum momento nessa entrevista vai ter algo que o Krauk vai falar e você vai falar, pô, isso aqui identifiquei demais e eu sei que isso aqui conecta em tal pessoa. Aí você faz o seguinte, corre lá em nosso Instagram, que lá todos os cortes dessa entrevista já estarão disponibilizados lá no Instagram para que você possa compartilhar com seus amigos, com a sua família, porque quanto mais você compartilha, mais a mensagem do reino e do evangelho, ela é entregue, ela é expandida. Eu quero agradecer aqui ao Cássio, o homem, o assessor. A fera. Que está aqui no... Octani. Como é que é o nome, Kitani? Octani. Cássio Octani. A gente chama ele de Cássio Octanos. Porque Octanos. ele resolve as coisas no estalar de dedo, pai. Pega a visão aí, ó. Boa! É o Octanos. Ó, o Cássio, pra vocês terem ideia, ele é o cara que conversou com a gente, alinhou certinho a agenda, nos atendeu de uma forma muito cordial. Isso é fundamental, por isso a gratidão. E nós temos também o irmão do, né? Eu já falei que é irmão, né? Aí não tem como, pô. É só cara. Renanzão, meu parceiro ali, ó. O Renan me acompanhava no rap. Acompanhou várias batalhas, várias músicas, já me defendeu muito na internet, e quando eu aceitei Jesus, veio no bonde também, já tá se entregando pra Jesus aí, e igual o Renan, eu vou trazer muito, foi todo mundo que curtia minhas músicas lá, vai todo mundo virar crente. Vai todo mundo virar crente. E pra você que não conhece a história do Krauk, você que é um público recente que tá chegando agora e não conhece, o Krauk, ele foi um grande MC de rima, né? Então ele estava fazendo muitas rimas, começou fazendo rimas em diversos locais, batalhas aqui em Barueri, em todo o Brasil, rodou o Brasil e o mundo. Depois ele lançou músicas e essas músicas tiveram milhares de visualizações. E ele ainda estava no secular, só que ele teve esse encontro com Cristo, o que impactou não só a vida dele, mas toda a audiência que segue e acompanha ele. E hoje o Krauk, ele é muito mais que um influenciador. Eu até perguntei se ele já era pastor, porque ele já tem o pão, né? E uma coisa que a gente jamais pode negar é que o pão Deus não dá pra todos. O pão Deus dá pra quem sabe entregar o pão. Aleluia. E o Krauk, ele é essa pessoa, está alcançando assim uma audiência incrível na internet. Nós recebemos muitas mensagens de muitas pessoas, né? Falando, pô, eu acompanhava ele lá no tempo da rima, que legal que agora ele tá na igreja. Que legal. E a gente fez o convite, prontamente o Krauk aceitou, por isso aqui hoje já deixo registrada a minha gratidão ao Krauk. Amém. E toda a sua assessoria. E você, Krauk, agora vamos falar um pouco, antes de entrar aqui na sua história, vamos falar um pouco. Lançamentos, vai vir algum? Como é que tá aí essa pegada artística? Cara, todo mundo, desde que eu aceitei Jesus, assim, acho que no dia que eu aceitei Jesus, todo mundo me perguntou, vai lançar um álbum gospel? E, cara, eu sempre falo, eu sempre explico isso pra galera, né? Quando eu renunciei à minha carreira musical, a coisa mais óbvia pra mim era lançar música gospel. Tipo assim, eu já tinha toda a máquina na mão. Quem grava clipe, distribuidora, não sei o quê, era só mudar o assunto da música. Só que isso era muito óbvio, né? E Deus colocou no meu coração algo, assim, tão forte que... Como se ele falasse pra mim assim, eu não sou um Deus de coisas óbvias. Então, assim, você prepara que o que você vai fazer vai ser diferente, vai ser o que ninguém tá esperando. Então, cara, eu tenho vontade, sim, de um dia usar a ferramenta musical pra alcançar mais pessoas. Mas o meu ministério, que Deus tem pra mim, não tem a ver com música. Eu acredito que, assim... legal, boa. Você falou algo que tocou no meu coração sobre o pão. Eu sou um cara, eu tenho pregado muito nas lives, já preguei em célula e agora eu tô pregando em algumas igrejas pros jovens. E, cara, isso me faz... Eu me sinto vivo quando eu faço isso. E eu quero que a música impulsione isso, entende? Então, mais pra frente, eu tenho vontade, sim, de lançar um EP com músicas baseadas nas palavras que eu tô separando, pra quando eu for pregar, eu cantar no meio da pregação, fazer uma parada assim. Mas tudo em prol de espalhar a palavra. Tá entendendo? Então, assim, eu não virei um cantor gospel logo de cara, porque... o que eu sinto com Deus é que ele me chamou pra pregar. Então eu me preparei nisso. Falei, Deus, cantar eu já sei, já canto, faz 10 anos que eu canto. Eu vou aprender a palavra. Então foi um tempo que eu tirei
pra mergulhar na palavra é o que eu tô fazendo. Pra focar na palavra. Pra focar na palavra. Então, assim, quando eu alcançar os objetivos que eu tenho nisso, me preparar, tiver, sabe, assim, tiver fluindo, claro que é uma busca eterna, né? Mas, assim, quando eu já tiver, assim, num nível que eu tô buscando, aí eu penso, assim, em fazer um EP gospel. Mas, por enquanto, eu tô mergulhado na palavra agora. Isso é bom, né? Nem só de pão vive o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus. Ô, Krauke, você, há quanto tempo faz a sua conversão? Cara, a galera, isso é uma parada muito louca, né? Você vai achar engraçado também. Porque o que acontece? Eu cresci numa família evangélica. Então a Bíblia fala em Provérbios: ensina o teu filho o caminho que deve andar e ele não se desviará. Cara, eu era aquele cara que eu sempre orei pra comer, né? Sempre fiquei receoso de algumas coisas. Então assim, eu já tinha alguns costumes ali que minha família me ensinou os valores cristãos, né? Só que tava distante, tava no mundo, tava vivendo uma outra vida. E a minha conversão, ela foi gradativa. Ela começou há uns 3 anos atrás, assim. Uhum. Quando eu comecei a me aproximar de Deus um pouquinho, comecei pra igreja, comecei, sabe, a falar mais de Deus, a entender, a assistir umas pregações. E aí, há 2 anos atrás, eu tomei uma decisão, que eu falei, pô, eu vou ler a Bíblia. Eu fui pego num questionamento, assim, isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de falar. Eu me converti lendo a Bíblia. Eu sempre fui um cara muito questionador e muito curioso. E eu sempre fui um cara muito argumentador. Então, às vezes, acho que é por isso que eu fazia batalha de rima. Sim. Então, às vezes, alguém vinha falar algo de Deus pra mim, eu já respondia, mas por que isso? Então me explica isso. Isso. E aí eu percebia que, às vezes, as pessoas não tinham resposta. E isso me incomodava. Eu falava, pô, mas você vem falar de Deus pra mim? Deus vem da Bíblia e você não sabe a Bíblia? E aí eu senti, parece que isso, ao mesmo tempo que me incomodava, me dava sede. E numa dessas conversas, teve algumas vezes que teve gente que me respondeu, que me deixou sem resposta, e eu ficava assim, pô, eu tenho que saber, eu não posso ficar sem resposta. E começou a me dar sede de entender isso. E aí eu fiz um propósito com Deus. Olha que loucura, eu tava no mundo ainda, cantando rap, viajando, bebendo, fazendo um monte de coisa, eu fiz um propósito com Deus. Falei assim, Deus, eu vou ler a Bíblia inteira. E eu falei assim, eu vou ler a Bíblia inteira. Todo dia eu vou ler um pouco. Eu quero entender o que é isso. Então, se o senhor tem algo na minha vida, tudo que você tem pra me falar vai vir daqui. Porque a fonte é essa. Eu falei, então, beleza. Eu falei assim, então tô indo. E eu fui na esperança. Eu falei, eu quero ouvir, eu quero entender. Eu falei, Deus, eu não vou ler esse livro à toa. Eu quero entender. Pedi sabedoria. E tava longe, né? Beleza. Aí peguei a Bíblia, né? Falei, tá, preciso montar um plano pra ler essa Bíblia. Porque, né, não adianta, tem que ter um plano. Leitura, eu falei assim, bom, eu não tenho o costume de ler, né, o físico ainda. Naquela época eu não tinha, hoje eu tenho. Falei, então vou montar uma estratégia. Tô indo pra academia, eu fico 40 minutos na esteira. Ao invés de ficar vendo um vídeo, eu vou ficar lendo a Bíblia. Aí eu achei um aplicativo que ficava passando o texto. Aí eu comecei a ler, tô na esteira, 40 minutos, li um dia. 2, 3, 4. Aí depois chegou um dia, quando eu fui ver, já tava 1 hora na esteira lendo a Bíblia. Eu falei, opa, passou do tempo. Aí no outro dia já tava lendo 2 vezes por dia. Aí depois, deixa eu pegar aqui no papel que deve estar diferente. Aí comecei a ler, de Gênesis até Apocalipse. Quando chegou na metade do livro, irmão, eu já falei, vou me batizar. Uau. Quando foi chegando no final, eu comecei a olhar pra minha vida e falei, tem muitas coisas erradas, preciso consertar. Aí uma das primeiras coisas que eu fiz, essa história é engraçada, o Cássio é minha testemunha. Cheguei no Cássio, olha essa ideia, isso há 2 anos atrás, eu cheguei no Cássio, falei, Cassião, eu tomei uma decisão radical aqui. Aí o Cássio falou... Ele já olhou preocupado, o Cássio, o que foi? Não, olha a decisão radical. Eu falei, irmão, eu vou ficar 1 ano sem ficar com ninguém. E... eu tinha um passado onde eu me envolvia com muitas pessoas, né? Aí o Cássio olhou pra mim e falou assim, não, mano, isso é muito radical, pô, você não vai aguentar, não, assim. Mas não que ele desacreditou, foi uma parada, tipo assim, pô, você vai ficar 1 ano sem ficar com ninguém. Eu falei, porque esse 1 ano que eu vou ficar sem ficar, que eu não vou me envolver com ninguém, eu vou mergulhar mesmo no que eu tô lendo agora, porque eu comecei a me interessar. Então, assim, agora eu vi lá que a gente tem que matar a carne pra encher o espírito, então eu já comecei a pôr em prática o que eu tava lendo, antes de terminar. Aí eu fiz esse propósito. Nesse 1 ano que eu fiquei sem me envolver com ninguém, eu comecei a mergulhar na Bíblia, mano. Aí comecei a ler. Como eu sou muito curioso, o que eu fazia? Eu pesquisava lá. Tava lá, né? Aí cruzaram o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Eu ia lá no Google, Rio Eufrates, onde ficava? Que eu falava assim, eu vou checar tudo pra ver se é verdade. Nossa. Aí eu começava, Rio Eufrates, ficava ao leste, não sei da onde e tal. Aí beleza, eu ia lá. O povo tal, na Babilônia lá. Onde foi a Babilônia? Eu pesquisava. Então assim, eu comecei a ficar colocando a Bíblia contra a parede e todas as vezes eu era surpreendido. Então eu comecei a absorver tanta informação, minha cabeça começou a explodir de um jeito, mano, que eu cheguei a uma conclusão no fim desse propósito. Terminei de ler a Bíblia, aí acabou meu propósito, não tinha de ficar, fiquei 1 ano sem ficar com ninguém. E aí eu falei assim, bom, só tem 2 caminhos. Ou a Bíblia
é a maior mentira da história ou ela é a única Ou ela é a verdade. única verdade. Aí eu falei, cada um faça a sua aposta, eu já fiz a minha já. E aí, cara, comecei a montar um plano, falei, bom, o CPF já se converteu, agora eu vou converter o CNPJ, então eu tenho que montar um plano pra trazer isso pra internet. Boa. Aí eu falei, porque a galera acha que, a galera não entende isso, né? Eu, como artista, tinha várias pessoas que dependiam da minha renda, vários contratos, contrato alto, dinheiro envolvido, empresário, então assim, eu me converti, mas todo o ecossistema à minha volta não tinha se convertido, né? Então eu precisava de estratégia, e eu comecei a entregar pro Senhor, eu falei, Senhor, o dia que tiver na minha mão a decisão de largar tudo isso aqui e seguir o que o Senhor tem pra mim, essa decisão já está tomada. Faça acontecer. Entreguei na mão de Deus. Falei, ó, o Senhor sabe no coração de quem o Senhor tem que tocar, quais as pessoas que o Senhor tem que mover, sabe? O Senhor sabe quem são as pessoas que têm poder aqui nesse ecossistema. Então, quando tiver na minha mão a decisão, ela já está tomada. Entreguei na mão do Senhor. Irmão, passou 2 meses, eu comecei a fazer uma célula em casa. E olha que loucura. A gente começou a fazer uma célula na minha casa, porque Deus colocou no meu coração o desejo de pregar. Só que eu falava assim, Deus, mas na internet lá eu tô cantando trap ainda, cantando um monte de besteira, falando de bunda, eu não posso aparecer pregando, porque senão eu vou fazer pessoas não acreditarem naquilo que eu acredito. Se a pessoa me vê falando de Deus e depois divulgando uma música falando besteira, eu falei, Senhor, aí eu vou estar confundindo as pessoas que eu quero um dia alcançar, eu não posso fazer isso, mas eu quero pregar, o que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Montamos uma célula em casa, e eu comecei a chamar só pessoas de perto. Eu falei assim, eu vou pregar para essas pessoas então. E aí eu criei uma lista no Instagram de melhores amigos no perfil privado. E fui chamando um ou outro ali que eu via que tinha interesse de entender algo sobre Deus. E a gente montou uma live privada. Então a gente começou a fazer uma célula na minha casa. Na primeira tinha 20 pessoas e 50 assistindo online numa live secreta. Cara, você tava nessa live, não tava não? Live secreta, ninguém sabia. Na segunda edição, tinha umas 100 pessoas na live secreta e umas 20 em casa. Uhum. Isso foi indo. Na 7ª edição, na 6ª edição, tinha 100 pessoas na minha casa. Nossa. Que era só amigo de amigo, não era ninguém, sem postar nada na internet. E 400 assistindo a live. Então começou, e eu não tinha postado que eu tinha aceitado Jesus. Aí na 6ª live, na 6ª célula, eu falei, pessoal, Deus já proveu tudo, já tomei a decisão. No dia do meu aniversário, faltava um mês ainda, foi no dia do meu aniversário, todo mundo tá achando que eu vou lançar um disco. Investi uma média, juntando tudo, uns 700 mil reais ali. Que era o dinheiro que a gente tinha investido pra gravar clipe, um monte de coisa, feat, uma série de coisas. Falei assim, a gente vai jogar tudo isso fora. Olha que loucura, a gente vai jogar tudo isso fora. E no dia que eles estão esperando lançar o disco, eu vou postar um vídeo dizendo que eu larguei a carreira. Falei assim, então já fiquem preparados aí, brinquei com os fãs, eu falei assim, ó, vocês que gostam de mim já se preparam pra me defender, que vão me xingar, já fica lá, mas vocês estão aqui desde o começo e sabem o porquê disso tá acontecendo. Então, quando saiu aquele vídeo que viralizou, ó, meu nome é Krauk, não tô mais cantando, tal, já tinha tudo isso acontecendo já. Já tava programado. Já tava tudo acontecendo. Foi estratégico. Exatamente. Por que eu fui estratégico? Eu falei pra galera, eu falei, ó, a Bíblia conta uma história quando Josué invadiu Jericó, né? Que Deus falou assim, ó, vocês vão dar várias voltas, 7 voltas. Na 7ª, vocês vão gritar. Na 7ª. Antes disso, vocês não vão falar uma palavra. Vocês não vão fazer nenhum barulho, nem falar baixo. Ou seja, cada célula foi uma volta, irmão. Cada live foi uma volta. Quando chegou no dia, a gente gritou pra todo mundo ouvir. Bum! E é por isso que, às vezes, a galera olha e fala assim, nossa, mas o cara aceitou Jesus ontem e já tá pregando. É que você só viu a última volta. Entendeu? Uau. Teve muitas voltas antes em segredo, sem falar uma palavra. Você só tá ouvindo o grito, igual Josué. Josué, quando gritou, a muralha caiu, todo mundo ouviu. E as outras 6 voltas? Quem viu? Só quem tava dando a volta. Tá entendendo? Então, assim, louco, né? Me arrepia aqui, ó. Então, cara, essa foi a história. Então, por isso que quando eu apareci, eu já apareci pregando, porque eu já tava há 7 semanas pregando. Pra um monte de... Então, o que eu tava fazendo? Eu li a Bíblia, eu aprendi, vou pregar. Já tava pregando. Tava lendo e pregando. E agora eu tô lendo a 2ª vez já. A Bíblia toda? A Bíblia toda. Já é a 2ª vez, tô em Mateus já. Já tô, mano, rapaz, bagulho eu tô devorando a Bíblia, lendo um monte de livro também, estudando. Aprimorando cada vez mais. Aprimorando, cada dia afiando a espada. Agora, ô Krauk, na época que você tava ali, né, que você tava nas rimas e tal, e ainda não tinha aceitado Jesus,
Teve algum ponto, algum momento que Deus, ele teve um encontro com você lá? Que você começou a entender, opa, eu acho que Cara, isso aqui é... eu tive vários encontros com Deus, mano. Vários. Assim, Deus, ele cuidou de mim de tantas formas, cara. De tantas formas, que eu sempre senti e sempre soube que ele caminhava comigo e que em algum momento ele ia me chamar. E, cara, eu tenho tantas experiências sobrenaturais pra contar. Eu vou contar uma aqui. Cara, já nesse meio que eu tava das batalhas, da galera e tal, eu sempre fui um cara muito atacado, né? E eu sempre fui um cara também que é muito reativo. Então, assim, por exemplo, eu era realmente um cara muito folgado, porque eu era um cara muito ferido também, né? Então, tinha muitas pessoas ali que queriam me fazer mal, e eu falava assim, não... Sabe aquele ditado? Você é daqui de São Paulo, você entende bem. Eu falava assim, não... Eu chorar, ele que vai chorar primeiro. Sim. Então, assim, o cara queria me fazer mal, queria às vezes me humilhar, me diminuir, e eu tinha aquela posição de guerra, sabe, que eu não deixava. Só que isso me feria também, né? Não importa quem vence a guerra, os dois se ferem, né? Não importa. Aqui é só o Shakespeare não arruma nada com nós. Aqui é só frases. Então, assim, eu sempre saía ferido, né? Eu tinha muitas conversas com Deus e Deus, em vários momentos, me mostrava o quanto Ele me guardava. Porque, assim, cara, eu passei à beira tantas vezes de ser cancelado, de ser esculachado, de ser humilhado, de apanhar. Já teve gente que tentou me bater. Uma vez já quebraram meu nariz numa batalha de rima. Isso ninguém sabe. Deus me guardou, mano. Uma vez a gente se envolveu numa confusão, quebraram meu nariz, né? Tomei uma cabeçada no nariz. Então, assim, Deus me guardou em tantas situações, sabe? Teve uma vez, cara, teve uma vez, assim, eu acho que eu posso contar isso com toda a seriedade, assim, que a gente vivenciou um milagre doido. O Cássio é minha testemunha. Eu fui pra uma batalha de rima e eu já tava me aproximando de Deus, né? E a gente tava orando no carro e tudo e tal. Uhum. E acabou que eu fui numa batalha aleatória, mano. E, cara, eu rimei com um cara que ele era de uma outra religião. E aí naquela batalha de rima o cara acabou falando algo da religião dele. E eu falei assim, cara... pra mim isso daí é demônio, eu vou te levar na Assembleia. Falei assim, a minha avó é da Assembleia, eu não tenho medo de demônio. Na rima, assim, né? Só que na hora a galera me interpretou como um cara intolerante, religioso e tal. E como eu tava inserido naquele contexto, onde eu exercer a minha fé, já atacava algumas pessoas, eu olhei a minha volta e falei assim, Senhor, agora os caras vão me cancelar. Era o que os caras queriam pra... Os caras já não gostam de mim, eles vão descontextualizar isso e vão fazer eu virar a pior pessoa do mundo aqui e tal. Vai te cancelar. E eu tava naquele contexto, porque hoje, irmão, na moral, agora que eu tô em Cristo, eu não ligo pra nada. Eu ligo de morar no céu. Mas naquela época era outra história. Então eu cheguei no carro, fiz uma oração, falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, eu sei que eu tô distante e tal. Pai, eu só vou lhe pedir uma coisa, não deixe que eu seja injustiçado. O Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe o que eu quis dizer. Isso você fez no carro, chegou no carro já. Assim, a gente tava no carro, a gente orou e tal. Eu falei assim, porque naquele momento eu tava num contexto de carreira, né? Tipo assim, pô, vai acabar minha carreira aqui, sei lá. Eu pensei assim, a maldade das pessoas vão me alcançar. Eu entrei numa brisa assim, né? Aí sabe o que aconteceu, irmão? Postaram todos os vídeos. Bonitinho. Esse vídeo em específico, os caras postaram, mas a parte que tinha isso, sumiu. Cortaram. E os caras postaram lá, alguém gravou essa parte, a gente perdeu o vídeo. Aí eu olhei pros caras aqui, eu falei, mano... Deus já tava confirmando. Eu falei, que é isso? Então, assim, é um negócio bobo. Talvez, assim, pra alguns é bobo, né? E que talvez podia ser que teria um efeito negativo ou não, mas a questão é, eu orei, mano, e Deus respondeu, sabe? Assim, então, assim, exemplos bobos como esse mostraram a todo tempo que Deus estava cuidando de mim, sabe? Tem uma frase, eu tô ruim da garganta, velho. Depois eu vou falar por quê também, isso é testemunho também. Então eu peço desculpa se eu der uma travada. Tudo isso que você passou, você ainda não estava na igreja. Você não estava. Tá, legal. Tava só, mas já conhecia a palavra. Conhecia através dos outros, né? Isso foi antes de eu ler a Bíblia. Cara, eu tenho uma frase que eu falo pra galera que é assim, o cara, quando ele não acredita em Deus, ele não vê Deus em nada. Boa. O cara que não acredita em Deus... Ele não vê Deus em nada. Só que quando você caminha com Deus, você vê Deus em tudo. Então hoje, eu começo a olhar e falo, mano, Deus estava em todo o tempo, em todo... É igual assim, ó, eu falo que o livre-arbítrio, Deus ele achou uma fórmula que ele permite que tudo que acontece você pode achar que foi sorte. Ou você pode achar que foi Deus. E fica sempre naquela, porque a Bíblia fala que
que tudo que é pela fé. Então a gente tem fé que foi Deus. Sim. Mas aquele que não tem fé fala que foi sorte. Essa questão que eu te falei aqui, pra alguns, pô, nossa, perdeu o vídeo. Mas pra mim, eu sei que não foi. Foi Deus trabalhando. Entende? Então, por exemplo, o cara quando tá longe de Deus, ele não vê Deus em nada. O cara quando tá perto, vê Deus em tudo. Então, hoje, com a ciência que eu tenho, eu olho pra trás e falo, mano, Deus tava cuidando de mim o tempo inteiro. Só dele não ter deixado acontecer nada comigo. Só de, sabe, tantas pessoas... coisas que eu poderia ter me envolvido. Irmão, até no detalhe mais simples. Pô, cara, eu tava no mundo aí. Só de eu não ter pego, sabe? Tipo assim, sei lá, não ter engravidado ninguém. Tudo isso é cuidado de Deus, sabe, mano? Eu falo isso, pô, Deus, o Senhor me guardou em tudo e eu nem percebi. Sabe? Quantas pessoas que passaram pela minha vida que poderiam ter me feito mal, ou que eu poderia ter feito algum mal, que poderia ter me destruído, que eu poderia, sabe? Eu poderia estar mal psicologicamente, poderia ter desenvolvido uma depressão profunda. Tantas coisas que poderiam ter acontecido e que naquela época eu nem percebia, mas hoje eu sei que Deus estava cuidando. Então, é igual aquela história, né? Vamos supor que você tá andando de carro, aí o GPS manda você virar à esquerda. Você não sabe o que aconteceu na rua da frente, né? E às vezes Deus manda a gente virar, a gente vira, e Ele tirou a gente de algo que aconteceu na frente, a gente nem sabe. Então, assim, a gente conhece poucos livramentos que Deus nos deu, a maioria a gente nem sabe qual foi, sabe? E hoje eu olho pro passado dessa forma, eu falo, mano, Deus, eu só tô aqui porque Deus me guardou até hoje, mano. Qual era a mensagem que você deixaria para um jovem que ainda não conheceu Cristo? Caraca, se hoje fosse meu último dia, qual era a mensagem que eu deixaria para um jovem que ainda não conheceu a Cristo? Caraca, que loucura. Uma frase que tô tentando pensar. Cara, eu acho que eu até queria pensar que é a mais poética possível, só que eu acho que mais vale a sabedoria simples de Jesus mesmo. Sabe o que eu diria? Simples e direto. Só Jesus salva. Acho que é só isso. Só Jesus salva. Não diria nenhuma filosofia, nenhuma frase. Eu diria só assim, irmão. Só Jesus salva. Ponto. Sabe por quê? A Bíblia fala que o Espírito Santo convence, né? Não somos nós que convencemos. Tem pessoas que têm o dom da oratória, que fala bem, que isso. Mas quem convence é o Espírito Santo, né? Então a gente tem que dar lugar para ele convencer. Então, assim... Às vezes, na simplicidade, ele age. Então, eu diria, só Jesus salva. Só Jesus salva. E se eu te perguntasse assim, qual é a maior ilusão, né, que o mundo ele apresenta? O mundo, a fama, a bebida... Irmão, eu posso te falar várias. A primeira é que Jesus, ele me ama como eu sou. Não, Uau, essa daí é a primeira. Boa. Essa daí é a primeira. Ou seja, não existe isso dele me ama como eu sou. Irmão, Jesus, ele ama todo mundo. Isso é um fato. Deus ama todo mundo. A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira... Que enviou seu Filho unigênito. Só que tem um porém nessa frase. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas... Então, peraí. Tem um critério aí. Então, peraí. Amar e salvar estão diferentes nessa frase. Realmente, Jesus, ele te ama como você é, mas ele não te salva como você é. Você entendeu? Ele te transforma. Ele te transforma. Quantas transformações Jesus fez na Bíblia? Curou a mulher do fluxo de sangue, fez o paralítico virar... A Bíblia fala que tinha um paralítico que João e Pedro curaram, que o cara levantou pulando. O cara nem andava, estava pulando. Então, se Jesus transforma água em vinho, transforma um monte de coisa. O inimigo... Lembra que a gente estava falando sobre estratégia. O inimigo, ele usa dessa estratégia de fazer o jovem achar que, pô, tá tudo bem, assim, pô... É o que eu sou, Jesus me ama desse jeito, não sei o quê. Só que assim, ele te ama, beleza. E ser salvo, você quer? Amado você é, e ser salvo. Porque não é a mesma coisa. A Bíblia fala que todo aquele que nele crê. O que é crer em Jesus? É aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E depois, seguir ele. Seguir ele. Seguir os passos que ele deixou. Seguir os ensinamentos que ele deixou. Porque se você crê nele, crê o que ele fez, você o ama. Se você o ama, você o respeita. Se o respeita, você o segue. Se o segue, você é salvo. Você entende? Uau. Você entende? Foi forte esse aí. Então a galera quer fazer só uma parte do processo, irmão. Não adianta. E não quer fazer por completo. Não, a Bíblia fala assim, ó. Eu gosto de citar a Bíblia, irmão. Irmão, depois que eu li a Bíblia, agora eu só uso a Bíblia como argumentação. A Bíblia fala assim, ó. Tem como eu pegar um pedaço de uma roupa nova e colocar numa roupa velha pra consertar?
Lógico que não, vai estragar as duas. Se você tira um pedaço de uma roupa nova e bota na roupa velha que tá faltando, você estragou a nova e a velha. Jesus não fica remendando, ele troca as vestes, ele troca a roupa inteira. Então, assim, irmão, às vezes as pessoas... Pô, Jesus me ama. Igual, quer ver uma outra mentira? Vou te contar uma aqui, ó. Essa aqui o RH do diabo que fez. Acho que o diabo chegou um dia lá no marketing dele, o diabo chegou e falou assim, opa, demônios, eu quero uma ideia boa pra nós corromper o mundo. Aí teve um que falou assim... Todos os caminhos levam a Deus. Boa, vamos usar essa. Aí eles falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Não tá errado. Todos os caminhos te levam a Deus, porque todo mundo vai chegar lá. Agora, se você entra lá pra onde ele tá, todos os caminhos vão te levar até o portão. O acesso. Agora, se você entra, irmão, é outra história. Isso daí é mentira, é o inimigo que plantou isso, mano, na nossa geração. Todos os caminhos levam a Deus, então beleza, vai lá. Aí lá no dia você vai chegar lá, só não vai entrar. E a terceira é a igreja somos nós, né? A galera... ir no templo. A galera, tipo assim, a galera mistura muitas coisas. Mas você entende o quanto o inimigo é astuto? A Bíblia fala que o inimigo tentou Jesus usando a Bíblia. E todas essas mentiras que a gente tá falando, o inimigo planta usando a Bíblia. E como é que ele engana tanta gente? Você sabe por que Jesus não foi enganado? Porque ele conhecia a Bíblia. Porque ele conhecia. Porque quando o inimigo fala assim... Se tu és filho de Deus... Pula daqui que os anjos vão te segurar. E ele fala... Não, beleza. Não, deixa eu te contar. Essa história é muito doida. Jesus tá lá no deserto, né? Escuta essa, Renan. Escuta essa aqui. Essa aqui é forte, ó. Jesus tá no deserto, né? 40 dias sem comer. A Bíblia fala que ele sentiu fome. O inimigo apareceu pra ele e falou assim... Pô, já que você é o filho de Deus, você tá com fome e tal, transforma essa pedra em pão, pô. Pega essa pedra aqui e faz virar um Subway aí. Faz virar um Big Mac, né? Mas olha que loucura. Olha como o inimigo abordou Jesus. Pela necessidade. Porque Jesus estava com fome. A Bíblia fala, Jesus estava com fome. E o inimigo fala, pô, transforma a pedra em pão. O inimigo não ofereceu nada. Foi na necessidade. Ou seja, olha a astúcia do inimigo. Quantas vezes hoje o inimigo usa da nossa necessidade para levar a gente pro buraco? Sabe, da nossa necessidade, seja ela qual for. Você está precisando de dinheiro, aí tem uma oportunidade ali. Pô, é o inimigo usando a sua necessidade. Sabe? E Jesus respondeu com o quê? Com a palavra. Nem só do pão viverá o homem. Aí o inimigo falou, opa, ele entende de Bíblia. Mas será que ele entende muito? Aí o inimigo vai e responde. Então pula daqui, porque a Bíblia fala. Se você pular, os anjos vão vir te segurar. Olha isso. Então o inimigo, olha como ele é astuto. Ele começa pela necessidade. Aí Jesus resistiu, ele mudou a estratégia. Ele optou pelo risco da falta da sabedoria. Será que Jesus sabe tudo isso da Bíblia? Será? Como que é tal? E aí Jesus responde com a Bíblia de novo. E aí o inimigo vai, leva ele para outro lugar e fala assim, ó, tá vendo tudo isso aqui? Essa cidade, essa riqueza vai ser sua. Ele apela para a ambição. Então olha só, o inimigo primeiro ele entra pela necessidade, depois pela falta de sabedoria. Quantas pessoas que ouvem frases da Bíblia e adotam o estilo de vida e esquece do próximo parágrafo? É tipo isso, a igreja somos nós. Ah, então beleza, eu não preciso... E o resto da frase? Texto sem contexto. Entendeu? E Jesus rebateu o inimigo porque Jesus conhecia. Isso que a galera não entende. O inimigo conhece a Bíblia, ele estava lá. Quando a Bíblia foi escrita, não estava. O inimigo sabe. Então o inimigo é astuto. Por isso que quando eu falo que a gente trata isso como uma guerra, eu trato com essa preocupação, que a gente está enfrentando uma guerra que o general deles é muito astuto. Então Jesus falou, nós temos que ser astutos. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente tem que ter isso, tem que buscar isso. Né? E quando a galera fala assim, a igreja somos nós, eu vejo que a galera foi vítima do RH do diabo, e que a galera do marketing lá falou, olha, essa frase é boa pra nós corromper a galera. Boa, mano, solta aí pra ver o que dá. A igreja somos nós. De fato, nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que onde há 2 ou 3 em meu nome, eu me faço presente. Só que a função da igreja não é salvar você. O que salva é a palavra, quem salva é Jesus. Mas a igreja é fortificar você. É como, vamos pensar aqui, se a gente está numa guerra, todos nós somos soldados. Cada um tem sua casa, cada um tem sua família, cada um tem sua arma. Mas todo mundo tem um quartel-general. Em algum momento a gente se reúne para saber como a gente vai atacar. Em algum momento a gente se reúne com alguém que sabe mais do que a gente e direciona para onde a gente vai. Nenhum soldado treina sozinho em casa e vai pra guerra. Todos os soldados que estão em qualquer lugar aí, eles se reúnem. Fulano, você vai de tanque, você faz isso, você faz... A igreja, na minha concepção, é um quartel-general nessa guerra. A gente se reúne, se fortifica, quem tá doente, lá tem enfermaria, lá se conserta. Pô, fulano tá mal, vamos orar, vamos... Depois a gente sai pra enfrentar essa guerra. Então, que soldado vai vencer guerra longe do exército? Não faz sentido pra mim. Então, eu trato dessa forma.
Mas eu digo uma outra coisa ainda também. A palavra, a igreja não salva, a galera colocou isso, a igreja não salva ninguém, irmão. Quem salva é Jesus, tá ligado? É igual, a igreja é um quartel-general, é uma escola. Você vai lá, aprende, ouve o que tem pra aprender, louva, adora a Deus e tal e tal. Só que da mesma forma que uma escola você vai lá, estuda, mas só passa na faculdade quem estuda em casa, pai. Quem estuda só na escola não passa na faculdade. Então, você vai lá na igreja, tal, mas quem não lê a Bíblia em casa também, não adianta. Então, eu vejo a Bíblia como um quartel-general. Tá ali, se fortifica e tal, saiu de lá, guerra. Depois, volta, se enche, guerra de novo. E é assim, essa a importância da igreja. Se fortificar, por exemplo, eu conheço você agora, é mais um aliado. Renan, mais um aliado. Cássio, olha o tanto de aliado que eu tenho nessa guerra. Então, onde eu passo, eu faço mais um. E cada dia o exército aumenta, o exército aumenta, o exército aumenta. E é assim que a gente vai vencer essa guerra. Jesus já falou que a vitória é nossa. A gente tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, esse texto aí, a igreja somos nós. Cara, a igreja somos nós em comunhão, em unidade, né? Porque o nós, ele não é singular. Então é nós. Porém, quando estamos juntos em comunhão. Porque é muito fácil, cara. Você perde forças quando você fica muito tempo sem ir pra igreja. Com certeza. Fica um mês sem ir pra igreja pra você ver, cara. Se o velho Krauk já não bate na porta... Aí eu já começo a... Tá repreendido. Bate na porta, cara. Bate na porta. Porque um ponto que você citou que eu achei interessantíssimo, que foi quando Jesus ele estava no deserto e Satanás foi tentar Jesus. Satanás, todas as propostas que ele fez, ele não faz para um Jesus Deus. Ele faz para um Jesus homem. Porque ele era 100% Deus e 100% homem. Porque de forma alguma ele poderia dizer que realmente venceu tudo se ele fosse 60 e 52% Deus e 48% homem. Não, ele foi 100% homem para sentir todas as vontades e necessidades que nós temos. E o inimigo, tudo que ele faz, as propostas que ele faz para Jesus, para Cristo, são coisas... Por que o pão? Você tá com fome, pô. Come aí. Come aí. Você tá aqui, há quanto tempo que você tá aqui? Há quanto tempo? Só que Jesus, ele tinha algo interessante. E quando você fala que a sabedoria de Jesus era simples, eu concordo com você e assino embaixo. Porque ele estava no deserto ouvindo o diabo questionar a paternidade. Porque o que o inimigo ele estava fazendo, ele estava questionando a paternidade, tentando colocar dúvidas em Jesus acerca da paternidade. Se ele era filho de Deus. Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Só que Jesus, há alguns dias atrás, quando ele foi ser batizado, que João Batista ele está ali batizando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. A Bíblia diz o que, Krauk? O céu se abriu, desce uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz bradou do céu. Esse é o meu filho amado. Este é o meu filho amado a quem me comprazo. Aleluia. Então o homem que havia em Cristo não se rendeu às propostas do inimigo, porque este homem que havia em Cristo foi o mesmo que ouviu há um tempo atrás Deus dizer: este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então o que vale não é a dúvida que o diabo coloca no seu coração, mas é a certeza que o céu já te deu. Amém. E o céu sempre dá uma certeza para nós. Amém. Você pode perceber uma coisa: toda vez que o inimigo quer destruir alguém, ele começa pela identidade. Você já reparou que hoje em dia tem pessoas que elas se identificam como um gato, como um cachorro? Esses dias eu vi um vídeo da mulher que se identificava como um cavalo, mano. E ela colocou uma... E tipo assim, né, pô, com todo o respeito do mundo, né? Tipo assim, não tava nada parecendo um cavalo pra começar a história. Ela queria ser um cavalo e nem tava parecendo um cavalo. Mano, e é o que você falou, o inimigo destrói a identidade, mano. Ele começa pela identidade. Que loucura. Ele quer distorcer a sua identidade. Eu tenho certeza, Krauk, que se eu te perguntar assim... Ô, Krauk, esquece a igreja, esquece a conversão que você teve. Volta pro tempo que você estava no mundo, quando você conversava com as pessoas. Eu tenho certeza que se eu te perguntar isso, você sempre vai lembrar de duas ou três pessoas, que essas pessoas, elas tinham a identidade distorcidas, pô. Tinha. Elas não sabem. Se você perguntasse pra ela, quem é você? O que você quer fazer da vida? O que você quer fazer da vida? O que você quer, o que você pensa, o que você almeja? Quem é você em Cristo? Porque quando Cristo te traz, a primeira coisa que ele faz é a sua identidade. É só você olhar para Jacó.
Lutou com o anjo, já mudou o nome. Não, é só você olhar pra Jacó. Então a grande verdade, Krau, que isso é algo que a gente tem que falar aqui. Por quê? Porque a gente tem uma audiência que nos assiste e principalmente você é um cara que tá trazendo aqui pra esse episódio jovens que tiveram um raso contato com a igreja, não tem mais, estão no mundo sem saber a sua identidade. Nós somos aqui duas pessoas responsáveis por olhar para essas pessoas e dizer Com assim, certeza. você tem uma identidade. Você tem uma identidade e essa identidade ela se encontra justamente em Cristo. Porque eu era assim, pô. Eu não nasci no berço evangélico. Eu também tive as minhas fases e as fases que eu tive na minha vida, elas sempre apontavam justamente para não entender o meu propósito no mundo, pô. Por que hoje em dia nós temos muitos jovens com depressão? Porque não está em Cristo e por não estar em Cristo não se transforma na nova criatura. Não recebe a nova identidade. E não ter a nova identidade, tem muito jovem, cara, de 27, 28, 29 anos, perdido na vida. Não sabe o que vai fazer. Tenta fazer uma coisa aqui, não é isso. Tenta fazer outra ali e não é isso. Quando, na verdade, a identidade dele, ela está justamente em Cristo, cara. E Cristo, diferente do inimigo, ele não é um intruso. Exatamente. Ele não é intruso. Ele diz, olha, ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Ele bate. Se alguém ouvirem minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse contexto, Jesus ele está falando o contexto, ele está falando para uma igreja que colocou ele para fora. Só que a gente consegue adaptar sim isso para um pecador, porque assim, cara, Cristo a todo momento ele está batendo na porta. Amém. A todo momento, cara, ele bate na porta do coração, pô. Você falou algo muito doido, cara. Você falou sobre que o inimigo, ele tentou plantar dúvida ali em Jesus sobre a identidade Sobre dele. a identidade dele. Só que dias antes ele tinha tido uma certeza direto do céu. E isso me ensina algo muito doido. Eu fico tirando lição. Toda vez que eu ouço algo da Bíblia, eu fico tirando uma lição, assim, ó. O que isso serve no dia de hoje? Como que isso usa no dia de hoje? Porque a Bíblia tem que ser vista assim, porque a gente tá vivendo uma época e ela tem que fazer sentido. Então, cara, é o que você falou. O inferno, o inimigo, ele te traz dúvidas. E o céu te traz certeza. Sabe? Então, quando você acredita nessa certeza, a dúvida perde o poder. Porque quais são as certezas que nós temos em Jesus? Que ele vai voltar, que nós seremos salvos, que nós teremos aflições, mas que nós podemos vencer, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, olha o tanto de certeza que ele dá pra gente. Olha o tanto de certeza que ele dá pra gente. E quais são as dúvidas que o inimigo coloca na gente? Aquelas que Jesus já falou que ele faria. O inimigo, ele é astuto, beleza. O inimigo, ele planta essa semente. Jesus já dá o evangelho já traz todas as dicas. Tudo que a gente tem que fazer. Tem várias certezas. Se a gente se apega a essas certezas, a dúvida não tem força. O grande problema da nossa geração é que eles estão todos expostos às dúvidas que o inimigo planta. E distante da certeza que o céu oferece. Tá ligado? Então, assim, o que a gente está falando aqui é exatamente a solução, sabe? No meu ponto de vista. Quanto mais a gente está perto das certezas que o Senhor oferece, menos a dúvida do inimigo tem poder. Por exemplo, tem dia que eu acordo e recebo uma DM assim, a pessoa falando assim, pô, mano, outro dia o cara mandou um áudio pra nós lá, falou assim, um cara aleatório mandou um áudio. Fala pro Krau que cantar trap, já tem muita gente pregando. Imagina se eu não tô apegado às certezas que Deus me deu. Esse cara ia plantar uma dúvida no meu coração, é verdade. Nada a ver, né, eu pregar e tal. Mas não, fala assim, Deus falou, ide por todo mundo. Então eu tenho certeza do que ele falou. Ele falou, quando você estiver diante das pessoas, não se preocupe, sou eu que falo através de você. Então eu falei, Deus, eu sei até aqui da Bíblia, eu tô estudando mais, mas sempre que eu tiver, me use então. Eu tava lá embaixo, ali no estacionamento, eu orei, falei, Senhor, que nenhuma palavra que sair da minha boca venha de mim, que venha de ti. Aí a gente subiu aqui, a gente orou de novo. Então, se eu tenho essa certeza, a dúvida não vai ter força na minha vida. Então assim, se tem muitas dúvidas na sua vida, é porque você está longe da certeza. E a certeza que a gente tem vem dele. Entendeu? A certeza que a gente... Essa frase aí é a frase matadora. A certeza que nós temos, ela vem justamente dele. É justamente dele. O que transforma a nossa vida, assim, cara, ao ponto de realmente ter mudanças, né? De ter transformações. Porque até isso que eu queria te perguntar. Porque algumas coisas são óbvias. Isso é fato. Algumas coisas são óbvias. Mas eu acredito que o evangelho, ele se comprova justamente na transformação. Então, Amém. O que o Krauk de hoje, né? O Krauk de hoje tem que o Krauk
que não tava na igreja, que não tinha Cristo, não tinha. Começando pela paz. Paz. Boa. Começando pela paz. Aí você fala assim, pô, Krauke, mas como assim? Você continua sendo criticado e tal? Eu falei, Só que agora eu tenho paz. Imagina, a galera acha que aceita Jesus, a vida muda e vira um mar de rosa. Não, é o contrário. Começa a ter várias aflições que antes não tinham. Só que agora você anda com ele. Na força do nosso braço, irmão, é muito doloroso. Com ele, é ele que vence. Não foi Moisés que abriu o oceano. Quem abriu o oceano foi Deus. Foi Deus. Né? Mas foi Moisés que passou. Então, assim, quando a gente anda com Deus, a gente encontra algumas coisas que no mundo a gente não encontrava. Paz, né? Sabedoria. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria é Deus. Deus é a sabedoria, vem dele. Sabe? Ele é a fonte da sabedoria. Às vezes, depois que você se aproxima de Deus, você começa a tomar decisões que antes você não tomaria. E você começa a pensar melhores em decisões que antes você não pensava. Eu era um cara, por exemplo, que a pessoa apontava o dedo pra mim, eu já apontava a mão pra ela. E hoje, às vezes eu olho assim, pô... Hoje é dar uma, se bateu nenhuma, você dá outra. E aí eu falo assim, a sabedoria que vem de Deus, sabe? E, cara, eu acho que a peça principal da transformação também, que quando você aceita Jesus, você adquire, aparece uma estrelinha assim, ó, plim, é a percepção dos valores. Aí você começa a entender o que vale e o que não vale. O que vale pro mundo não vale pro céu, o que vale pra uns, pra outro não vale, e o que é valioso, sabe? Eu digo, por exemplo, eu tive que abrir mão de muita coisa quando eu fiz essa transformação, né? Eu investi um grande capital, um dinheiro que a gente, com muito trabalho, em quase 1 milhão, né? E muito clipe. Você... Irmão, a gente gravou 26 clipes. É só Deus mesmo pra fazer um negócio desse, né, cara? Transformação do evangelho, né, cara? Tinha clipe gravado na Austrália, clipe gravado em outros estados, em outros lugares. Era o trabalho da minha vida, irmão. Eu lancei um disco, meu primeiro disco foi disco de ouro, a gente bateu, 30 milhões de plays. Meu segundo disco foi platina, a gente bateu 60 milhões, certo? Aí o meu terceiro disco, o disco Ali, a gente bateu, 100 e poucos milhões. E aí depois eu lancei o Ali Deluxe, a gente bateu, foi o que mais bateu, a gente bateu, 140 milhões, não sei quantos milhões. Tinha... o clipe. Não, o álbum, né? A música. Tinha feat com Hungria, que tá 40 milhões, sei lá. Enfim, e aí agora a gente ia lançar o meu disco, TDF, Trajado de Fé e tal, que era o trampo da minha vida. Todo o dinheiro que eu ganhava de trampo de um, investia no outro e tal. Então, assim, era a nossa aposta, foram os maiores feats, tudo. Tudo nele. O TDF. Esse já era o gospel. Não, que era o disco que eu ia lançar. Então você já vinha já nessa ideia de fé, desses... sempre teve a sementinha. Sempre teve a sementinha. Você já tava na... E aí, cara, assim, era a parada, Yang, era o trampo da minha vida, mano. E aí chegou no dia... E sabe o que é louco? Jesus fez comigo o que Deus fez com Abraão. Porque ele me permitiu fazer. Ele me deu Isaac na mão. Sabe? Só que, por exemplo, ele não igual a Abraão, quer dizer, né? Mas, ele me deu algo que eu queria muito. Me deu um disco, participações que eu não esperava. Eu fiz um feat com um cara, Plutônio, que ele é o número 1 de Portugal. Eu sou fã do cara. Eu escutava a música dele todos os dias na academia e tal. Um dia mandei um DM, fiz um feat com o cara, encontrei o cara em São Paulo. O cara é, top 1 de Portugal. Era um mercado que eu tava entrando, que eu ia... Então, assim, Deus permitiu tudo isso acontecer pra chegar no dia, tá pronto. Aí Jesus falou assim, eu quero você. Eu até corrigi, ele não fez igual Abraão. Sabe o que ele fez? Ele fez igual Pedro. Quando Pedro pescou um monte de peixe lá, né? A pesca maravilhosa, não tem a história? Foi Pedro, né, que pescou um monte de peixe? Sim. Foi. Vai que eu confundo os pescadores aí, né? E aí, cara, Jesus falou assim pra mim, tá tudo aí, ó. Quer lançar ou quer vir comigo? Sabe? E, cara, eu peguei todos os clipes, enterrei, não lancei nenhum. E comecei a fazer essa mudança, cara. Aí comecei a tirar um monte de coisa. Começou a mudar a vida. E eu tive as mudanças pequenas e as mudanças drásticas, né? Sim. Você para de falar palavrão aqui, para de se envolver com pessoas, para de, né, às vezes cultivar ódio, não sei o quê. Mas e quando chega as mudanças drásticas? Quando chega aquilo que aperta, por exemplo. Eu tinha um contrato com a casa de aposta que era um contrato milionário de muito tempo, de anos, né? Com multas altíssimas, dinheiro alto entrando todo mês para eu fazer alguns stories. E aí eu falo, Deus, e aí? O que eu faço agora? É pecado, Deus? Não sei o quê. E Deus fala, tira. Então quando você começa a abrir mão dessas coisas, você só faz isso porque a salvação te traz uma percepção de valor.
E aí você entende, fala, pô, Deus, é muito dinheiro. Isso aqui me ajuda a pagar as contas, mas se eu pagar as contas e não for salvo, eu não quero. Então tá aqui, ó. Beleza. Essa é a percepção de valor que o evangelho traz. E aí você começa a abrir mão de coisas que todo mundo acha que você tá louco. Só que é porque você tá enxergando agora com uma outra ótica, sabe? E essa foi a transformação Que você teve. que eu tive. Acho que a percepção de valor, cara, foi uma das mais drásticas que eu tive. Que aí quando você começa a valorizar as coisas que vêm do reino, mano, tudo perde seu valor, mano. Considero como perda tudo que tenho. Agora, você falando aí, ó, tem um texto aqui de João 8,31. João 8,31 diz assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, ó, que retrucaram para ele: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Porém, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E, tipo, Jesus ele estava pregando para uma multidão que sempre o acompanhava, tentando converter essa multidão. E aí Jesus ele fala justamente essa questão. Olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é muito forte. Só que uma coisa que você fala aí é algo real. A sabedoria de Jesus era simples. E mesmo sendo simples, as pessoas não entendiam. Porque quando Jesus falou assim, ó, e conhecereis a verdade vos libertará, eles entenderam que Jesus estava ofendendo eles. Por quê? Cara, nós somos descendência de Abraão. Não existe judeu pobre. Judeu é rico, pô. Todo judeu é rico. Não existe essa de, ali tem um judeu que é pobre, etc. Não, eles são ricos. E de repente, esses caras que são ricos, eles ouvem um homem falar assim, ó, vocês só vão ser livres, libertos, se o filho vos libertar. Aí por isso que eles questionaram. Não, mas calma aí. Você tá ficando louco? Nós somos descendência de Abraão, pô. Nós que temos escravos, nós temos servos, a gente manda, a gente faz e acontece, aí você vem me falar que você vai libertar a gente, mas como assim? Aí é o que ele fala: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. A prisão que Jesus ele estava falando, ela nunca foi uma prisão física. Exatamente. Ele nunca esteve falando sobre algemas. Porque a grande verdade, cara, é que o pecado... Vamos aqui ser direto, livres e abertos. O pecado é bom, porque ele te segura. O pecado é bom, porque ele te atrai. O pecado é bom, porque ele vem até você sem mostrar as consequências dele. O pecado consegue prender as pessoas porque as pessoas elas criam a percepção de que o pecado é bom. Só que Jesus ele disse assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque na verdade o pecado maqueia, mas ele é muito ruim para o ser humano. E todo mundo que comete pecado só pode ser livre se o filho vos libertar. Só que aí eles acharam que Jesus estava falando do filho que está na casa. Só que Jesus já traz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a grande verdade, cara, é que a transformação que você teve, a transformação que milhares de jovens estão tendo hoje, ela acontece justamente por Cristo. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque você que está me assistindo agora, existe um fato, existe uma verdade. Você já foi em vários lugares, você já rodou de balada em balada, relacionamento em relacionamento. Você já se enganou achando que a sua felicidade ela estava numa pessoa e você se frustrou completamente porque você viu que não estava lá. Você foi procurar a sua felicidade através do uso de algo que te tirasse dessa... criasse uma ilusão na sua mente e você não encontrou a felicidade lá. Você correu para a direita e para a esquerda e você não encontrou a felicidade lá. E você simplesmente se pegou no ponto da sua vida que você parou e pensou assim: cara, a única coisa que resta para mim é tirar a minha vida. Porque essa vida não é boa, porque eu não consigo ser feliz. Porque a grande verdade é que dentro do seu coração existe um espaço enorme. E esse espaço, ele é muito grande, muito grande. É tão grande que o tamanho dele
se encaixa perfeitamente apenas com uma pessoa, que é Cristo. Amém. E eu posso te falar a verdade? Eu posso ser sincero com você? Você vai continuar procurando. Se você não entender isso, você vai continuar procurando a sua felicidade em homem, você vai continuar procurando a sua felicidade em uma noite, você vai continuar procurando a sua felicidade em um bem, mas a noite vai passar e o amanhã vai chegar e o amanhã vai ser doloroso, vai ser horrível para você. O carro, você vai entender que ele é só um material, ele fica, de nada ele vale. Só que quando você entender que se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Porque quando o Filho te libertar, um novo mundo vai se abrir para você. E aí você vai entender por que você viveu depressivo, por que você tentou tirar a sua vida, por que você viveu uma vida de ilusão, por que você sorria para todo mundo, mas dentro do seu coração só você sabia como você estava. Aí você vai entender por que você passou noites e noites tentando entender o motivo da sua vida. É porque o filho, ele encontra a paternidade justamente quando ele está nos braços do pai. E a grande verdade, Krauk, é que o filho pródigo, ele saiu de casa, ele pegou tudo que ele tinha. A herança que ele tinha era o que aproximava ele do pai. Quando ele recebeu, a herança afastou ele do pai. Só que a grande verdade é que o filho pródigo, ele perdeu dinheiro, ele perdeu pessoas que estavam ao redor dele enquanto ele tinha dinheiro, ele perdeu algumas coisas que ele conquistou enquanto ele tinha dinheiro. Mas a única coisa que ele não perdeu foi o caminho de volta. E o caminho de volta você sabe qual é. Aleluia, Jesus. O caminho de retorno para a casa do Pai, você sabe qual é. Então, esquece o que vão dizer para você. Esquece se vão te mandar mensagem falando que você tá louco. Esquece se vão mandar mensagem e falar, não, cara, você é do rolê. Isso não é para você. Esquece isso. Porque existe um Cristo de braços abertos esperando ansiosamente para mudar a sua vida. E se você tá duvidando, a gente tem um modelo aqui. Se você tá achando que não, isso não acontece, a gente tem um modelo aqui. Então volte para Cristo enquanto há tempo, porque já vai fazer alguns dias que nada tá te satisfazendo, porque Jesus, ele está justamente batendo na porta do seu coração e dizendo assim, olha, acabou esse tempo de coisas rasas. Aleluia, Acabou Jesus. esse tempo de viver coisas que são temporárias. Eu tenho para você algo que é permanente, eu tenho para você algo que é profundo. Você não nasceu para ser de várias. Você nasceu para constituir uma família, para ser feliz, para ter alguém do seu lado que vai estar com você, porque o propósito de Deus para sua vida, ele é especificamente esse. Então, aonde você está, se você entendeu que essa mensagem ela é uma mensagem que foi para você, é para falar diretamente com você, porque eu tenho essa certeza, abra o seu coração e diga, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Aleluia, Abra o Jesus. seu coração e diga, Senhor, eu não aceito mais viver o raso, eu quero me jogar, eu quero me desprender de tudo que me prende aqui, eu quero me desprender de tudo que as pessoas dizem, eu quero mergulhar nesse mar, sem ter medo de errar. Faça isso, procure uma igreja, procure um pastor, aceite a Jesus, porque ele está de braços abertos, Amém, pronto Senhor. para transformar a sua vida. E eu posso te falar uma verdade? O caminho com Cristo, ele é um caminho sem volta. Porque depois que você acessa, Já você era. nunca mais quer se ver longe do Pai. Você nunca mais quer se ver livre dele. Pra onde eu irei, se só tu tens Uau. palavras de vida eterna? Imagina isso. A Bíblia fala que Jesus virou pros discípulos assim, não sei o que, tal. É Pedro. Pedro fala. Sim. É Pedro que responde Pedro, isso, né? isso, Sei fala Pedro. assim, ó. E vocês? Vocês vão não pra sei o quê. onde? Aí Pedro fala, pra onde eu vou? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, assim, depois que você conhece Jesus, mano, que você conhece o mesmo, sabe? Que você prova. Sabe, a Bíblia fala, né? Quem beber daquela água vai ter sede, mas quem beber da água que eu der, quando você prova dessa água, é igual você falou, não tem mais pra onde voltar, mano. Cara, tem um hino, não sei se você conhece. Provavelmente você não deve conhecer, mano. Que Ó, que eu conheço alguns, hein? 3 anos. Acho que é do Matos Nascimento, mano. Você tem que ouvir esse Canta aí, cara. pô, canta uma parte Ele é aí. tipo assim, a minha alma estava longe dos caminhos do céu. Pior Eu que eu não era conheço, não. pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando ele estendeu a sua mão para mim. Esse Não me cara, é estranho, esse eu já devo ter escutado isso aí na Assembleia já. esse hino, cara, ele é um hino muito forte, por quê? Porque esse hino, ele fala justamente o quanto a graça é algo incrível.
Por quê? Porque a graça, ela pega o pior pecador. A graça pega o homem que ele é cheio de pecados, o homem que é pecaminoso, o homem que está no caminho errante. E ela dá acesso a esse homem. Cara, isso que você tá falando, isso que você tá falando, eu acho que é exatamente o que muitas pessoas precisam escutar, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, isso é um fato. Só que o inimigo, ele plantou uma semente na nossa geração, que quando a pessoa peca, ela corre de Deus, Corre de Deus. ao invés de correr pra Deus. Adão se escondeu. Por onde você andava? Exatamente. Já soltar a boca aqui. Adão, cara. Porque, cara, isso que você tá falando é muito louco, sabe por quê? Vamos falar de Paulo. Cara, Paulo, ele matava o cristão, perseguia cristão. A Bíblia fala que Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava lá assistindo, sabe? Aos olhos de Pedro, eu imagino, de quem andava com Jesus, o último que Jesus ia alcançar era Paulo. A Bíblia fala que eles tinham medo de Paulo. Fala, pô, Paulo tá vindo aí. Ananias, vai lá hoje. Oh, Deus, ele mata a gente. Se eu for lá, como assim? Só que hoje, a gente pode dizer que Paulo foi um dos caras mais importantes da Bíblia. O cara, um dos caras que escreveu um monte de livro, um monte de carta, que disseminou, que não sei o que. A Bíblia fala que Paulo e Pedro já debatiam e Paulo repreendia Pedro na frente de todo mundo. E você fala assim, mano, ele matava cristãos. Se for colocar um do lado do outro, perto de Pedro, o que Pedro fazia de grave? Pedro negou Jesus. Paulo matou pessoas, mandou matar, perseguia pessoas. Então, assim, Jesus, ele tem um negócio que ele te resgata onde você estiver, mano. Não importa se você tá usando droga, se você fez coisas erradas, se você se envergonha da sua vida, se você se envergonha do seu passado. Ah, mas eu fiz aquilo no passado. Ah, mas eu fiz isso no passado. Mas eu fiz isso. A Bíblia fala em Eclesiastes 7. Mais importante é o final da história do que o começo. Então, assim, irmão, não importa o que você fez, importa o que você vai fazer. E aí? Qual que é o final da sua história? Então, assim, Paulo é um exemplo muito claro disso. Era o cara que era o inimigo daquela galera, tá ligado? E Deus usou ele, irmão. E Deus usou ele e falou assim, ó. Jesus teve um encontro com ele. Por que você me persegue? Não sei o quê. Por que me persegues, Paulo? Saulo. Por que me persegue? Por que me persegue? Irmão, quantas partes da Bíblia que a gente só conhece por causa desse cara? O cara era inteligentíssimo, falava um monte de língua, traduziu a Bíblia para um monte de idioma e tal, e fez isso, fez aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que antes dessa transformação ele era um dos piores. Sim. Ele era assassino. Ele era assassino. Tipo assim, ele não era um cara que negou Jesus, ele era um assassino. Sabe, ele fazia muitas coisas. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que não, pô, eu não sou digno de falar com Deus. Ninguém é. Eu não sou digno de ser salvo. Pô, Krauk, pô, Yang, mas eu já fiz várias coisas, eu já traí minha mulher, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eclesiastes 7. Mais importante é o final da história. Beleza, isso é o começo da história. Mas não precisa ser o final. Essa é a questão. Jesus, ele te escolhe antes do começo para mudar o seu final. Repete, boa. Jesus, ele te escolhe antes do começo. Jeremias está escrito, né? Eu te escolhi antes do ventre de sua mãe. Então Jesus escolhe a gente antes do nosso começo, só para mudar o nosso final. Cara, isso que você falou faz um sentido, porque, cara, e isso aqui, isso que a gente tá falando aqui, você tem noção do talvez a gente não tenha essa noção do quanto de pessoas que são alcançadas com isso aqui, por quê? Uma coisa que o inimigo, ele sempre vai ser especialista. Ele sempre vai ser especialista em mostrar o seu passado pra você. Com certeza. O inimigo, ele sempre vai mostrar o seu passado. Só que existem coisas que não estão no seu controle. Não adianta você se desesperar. Por quê? Porque existem 2 dias da sua vida. Existem 2 dias que são imutáveis. Não tem o que fazer. Esse primeiro dia é o ontem e o segundo dia é o amanhã. O que passou você não consegue mudar. E o amanhã ele não chegou ainda. Você não vai conseguir alterar ele. Só que o hoje, o agora, ele é fundamental na influência pro seu amanhã. E por que tem muita gente que não consegue hoje ir pra igreja? Tava conversando com um amigo meu e a gente tava conversando justamente sobre isso. Cara, não, não me sinto bem na igreja porque eu sei que eu peco, eu já várias vezes já relutei contra o meu pecado e eu não consigo vencer, eu não consigo romper. Eu não consigo voltar pra igreja mais. A última vez que eu tentei e não deu certo, eu decidi que eu não iria mais voltar. Só que, cara, a grande verdade é que Deus sempre nos aceita de volta. Amém.
Você entende isso? Deus sempre nos aceita de volta. Por que o inimigo ele é muito furioso com a humanidade? Por que o inimigo quer matar, ele quer destruir, ele quer roubar? Porque nós temos, mesmo sendo pecadores, nós temos uma parada que ele nunca vai ter. Sabe qual é? O perdão. Ele nunca vai ser perdoado. É por isso que ele quer destruir os jovens. Por que você acha que... Quantos jovens estão morrendo hoje em dia, assaltando, no crime, no tráfico, Quantos jovens? Muitos. Porque o inimigo, ele quer ceifar a sua vida sem o perdão. Ele não quer que você atinja, que você alcance o perdão através da misericórdia, através da graça. Ele não quer, porque ele sabe que ele não tem mais salvação para ele. Só que toda vez que um pecador, no quarto, na casa dele, onde ele estiver, com seus olhos cheios de lágrimas, e ele coloca o seu joelho no chão e diz: Senhor, não aguento mais, me perdoa. O céu se abre. O céu se abre. Você tem noção do que é o céu se abrir? Quando Deus enxerga o arrependimento no coração do homem, ele vê o homem de joelho, aquele cara que fez tudo errado, ele roubou, ele matou, ele fez tudo errado. Ele coloca o joelho dele no chão e diz: Senhor, eu realmente me arrependo. Você sabe como foi que Jesus inaugurou o céu? Como? Você sabe com quem que Jesus inaugurou o céu? Eu sei, com o ladrão da cruz. Com um ladrão. Quem inaugurou o céu foi um ladrão, foi um bandido. Sabe como? Não, Senhor, eu mereço isso aqui. Só que o Senhor não merece, não. Aí vem o arrependimento. Senhor, se possível... Tem misericórdia de mim. Olha isso. Ai, lembra-te de mim. Ó, pega o plano. Jesus poderia pôr, não, beleza, o cara que viveu a vida inteira na igreja e tá lá, ó, opa, vamos lá, vem pro céu. Não, um cara que foi um ladrão, se arrependeu aos pés da cruz, foi salvo, foi transformado. Jesus falou assim, ó, hoje mesmo, mano, você tem noção disso, cara? Hoje mesmo você vai estar comigo no céu. Porque a grande verdade, por mais que o inimigo tente te acusar, sempre vai ter a porta aberta, sempre vai ter um novo caminho para um pecador arrependido. Lembra do filho pródigo que nós citamos há um tempo atrás? Ele voltou querendo, sabe o quê? Ser apenas como os escravos. Exatamente. Ser como servos do seu pai. Só que o que o pai fez? Não. Enquanto ele estava lá no mundo, comendo junto com os porcos, mano. Comendo junto com os porcos. Enquanto ele estava lá comendo com os porcos, o pai trouxe de volta e falou: aqui você não vai ser escravo, você não vai ser servo. Tem lugar na mesa pra você e esse lugar é especial. Essa verdade, Krau, que eu te faço até um apelo. Você que é um cara que tá levando essa palavra pras pessoas, tá levando o evangelho, não deixa de falar essas palavras. Tem sempre um lugar na mesa. Porque o que o inimigo tá trabalhando na mente das pessoas é: não tem mais perdão pra mim, não tem mais jeito pra mim. Eu não mereço. E sabe isso que é muito louco? Você tava falando aqui, Deus tava ministrando no meu coração. A história do filho pródigo, ele rodou o mundo, pecou, fez um monte de coisa, perdeu todo o dinheiro, voltou. O ladrão matou, roubou, fez um monte de coisa, foi salvo. São dois exemplos do que a gente falou, que o mais importante é o final da história do que o começo. Então, assim, importa o que ele fez com o dinheiro, perdeu, não. A gente não fala disso, a gente fala que o pai recebeu. Importa o que o ladrão fez, a gente nem sabe o que ele roubou, porque ele sabe que era ladrão, não sabe o que ele roubou. A gente só sabe que ele foi salvo, a gente só fala disso. Ou seja, às vezes a pessoa tá em casa e acha que não tem jeito pra ela e tal, e tal, e tal, mas você não tá no final da sua história ainda. Então Jesus te escolheu antes do começo pra mudar o seu final. Uau. Olha isso, gostou? Não, cara, essa daí foi filosofia, né? Ô, Krau, essa daí, agora Deus. Eu queria muito, Aleluia, cara, pra gente encerrar, toda vez que um convidado vem aqui, eu sempre faço esse pedido. Por quê? Porque essa ferramenta aqui, ela está além de mim. Essa ferramenta aqui, ela está além de quem vem. É Deus que faz as pessoas alcançarem. Se você falar assim pra mim: ô Yang, você colocou tráfego pago? Não coloquei. Ô Yang, você fez tal estratégia? Não coloquei. Ah, não, é porque vem convidado famoso. Os caras que vêm, que nem nome tem, os caras estão viralizando. Porque eu já entendi, cara, que isso aqui não é meu. Aleluia. Eu só tô aqui, eu só apresento, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Aleluia. De forma alguma. Eu só apresento. Eu já entendi que essa aqui é uma ferramenta que Deus ele usa para alcançar outras pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Tendo entendido isso, cara, eu faço questão de todo convidado que vem aqui, eu falo: mano, seja boca
de Deus e fale agora com quem tá assistindo, porque eu acredito que Deus é o Deus do tempo e existe um tempo certo para o momento certo. Sabe quando você tá, às vezes, trocando no YouTube de um lugar para outro, uma música para outra, e aí você cai num lugar, você avança um vídeo num ponto determinado? Eu acredito nisso. Eu acredito também. Eu acredito nisso. E é pensando justamente nisso que eu queria que você olhasse pra câmera e fosse boca de Deus agora pra falar com esse jovem que está depressivo e depressiva, tá à beira de um suicídio, não sabe o que fazer. E eu queria que você falasse, fosse boca de Deus agora pra falar com essa pessoa. Senhor, me capacita, Pai, me dá sabedoria, que cada palavra que sair agora tem endereço, Pai. Amém. Ó, você que tá vendo esse vídeo, que tá tendo uma semana difícil, que tá tendo um dia difícil. Você tá tendo um dia difícil, você tá tendo uma dificuldade na sua família, você tá tendo, sabe, tá enfrentando uma tempestade e que parece que seu barco vai virar. Deixa eu te contar um segredo. O seu barco vai virar se Jesus não estiver nele. Mas se Jesus estiver nele, seu barco não só vai ficar intacto, como a tempestade vai acabar e vai obedecer ele. Às vezes o mundo fala pra gente que a gente não merece o perdão, que a gente não merece ser alcançado. Às vezes a gente acha que Deus não escuta a gente. Só que Deus, ele tá nos detalhes. Se você tá vendo esse vídeo, talvez seja uma resposta de alguma oração sua, pedindo um direcionamento, um consolo, uma palavra, um conforto. Eu sou só um moleque pecador que fez muitas coisas na vida, que passou por muitos lugares e que um dia foi resgatado. Eu não sei o que você está fazendo, o que você fazia, mas eu sei que você também pode ser resgatado. Às vezes, a gente acha que está numa rua sem saída, mas toda rua sem saída tem um caminho, que é o de volta. Pelo caminho que você entrou, você pode sair. E quando você sair desse buraco, desse lugar, você precisa estar no caminho certo. E só tem um que salva, e ele tem nome: Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente falou aqui de uma passagem na Bíblia que não é tão conhecida, mas que ela é muito poderosa. Que mais importante é o final da história do que o começo. Eu não sei qual é o seu começo. O que você fez no começo? O que está acontecendo? O quanto está difícil? Quem te magoou? Quem te humilhou? O que passou na sua família? O que passou na sua casa? Por que você está chorando quando você vai dormir? Mas isso não importa. O final da sua história não vai ser esse. Eu profetizo aqui, em nome de Jesus, que o final da sua história não vai ser esse. O começo da sua história vai ser só para você lembrar da onde Deus te tirou. Você não vai morrer nessa tempestade. Coloque Jesus no seu barco e a tempestade vai se acalmar. Aleluia. Senhoras e senhores, que episódio. Amém, Jesus. Glória a Deus! Que episódio do Youngcast. Cara, Amém, isso aqui Jesus. é algo muito, muito importante, é algo fundamental. Deus é assim, né, cara? Deus é o Deus assim das coisas improváveis. E você que tá assistindo esse podcast aqui, você se sentiu tocado e você realmente quer entregar a sua vida para Cristo, deixa aí nos comentários: olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Cristo. Procure uma igreja mais próxima de você, procure um pastor que nessa igreja ele prega a Bíblia, ele prega a palavra de Deus. Amém. E seja feliz, porque Amém, Jesus Jesus. está às portas, né? Amém. Krauk, obrigado por você ter vindo. Irmão, Se foi quiser uma fazer uns honra. agradecimentos aí, você pode ficar à vontade. Irmão, eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo, pra galera que me acompanha, pra galera que acompanha o canal do Yang, pra meu mano Renan que tá aqui, meu mano Cassius, meu mano César, loirinho que tá lá, ó, monstro, moleque elegante, meu mano Léo, meu baiano favorito que já foi embora. Um beijo pra minha mãe, minha rainha. Um beijo pra todas as pessoas aí. E eu vou te falar um negócio, na moral, que episódio fantástico. Não, Jesus é maravilhoso. É absurdo, cara. Jesus é maravilhoso. Deixa um beijo aqui também pra Aline. Um beijo, Aline. E é nóis. Tamo junto, Krauk. Agora vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui. Eu te falo uma palavra e você me responde com outra. Então bora. Beleza? Cristo. Salvação. Perdão. Necessário. Amizade. Poucas. Ó, essa foi boa. Essa foi boa. Relacionamento. Importante. Fé. Base. E amor.
Deus. Uau. Senhoras e senhores, nesse episódio do YangCast nós aprendemos pontos fundamentais. Mas o mais fundamental dele é que Cristo é e sempre continuará sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Vários caminhos é o que existe. O mundo é repleto de caminhos, mas apenas existe um caminho que te leva a Deus. E usando isso daí também, dos caminhos, pra finalizar, eu gosto de citar muito Provérbios, tá? Manda. Provérbios fala assim, ó. Há caminhos que parecem bons, mas levam à morte. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Provérbios está falando que nem todo caminho que parece bom leva para o lugar bom, né? Há caminhos que parecem bons, mas te levam à morte. E Jesus fala que ele é o caminho que te leva para a vida. Então faça a conta. O caminho que você está seguindo te leva para a morte ou para a vida? Boa, faça a conta. O caminho que você está seguindo te leva para a morte ou leva para a vida? Ou leva para a vida. Cara, Aleluia, boa, hein? Jesus. Deus é muito bom, mano. Boa, hein, cara? Bom, vamos encerrando o Yang. A gente vai ter que marcar uma parte 2 disso aqui. Que isso aqui foi legal. E tem que encerrar como, né? Ó. A Bíblia fala que Jesus transformou água em vinho e que as pessoas foram carregar aquele pote pesado. A Bíblia fala que eram talhas de pedra que cabiam 100 litros. Imagina o peso daquilo. Só que o que eu entendo dessa passagem na Bíblia é que quanto mais eles enchessem de água, mais em vinho Jesus transformaria. Uhum. Então talvez foi um desafio. Jesus falou, vai lá, o quanto de vinho você quer? Traz o pote que eu transformo. A gente carrega vários potes no nosso dia a dia. O pote do relacionamento, da amizade, profissional. E quanto mais água, mais vinho. Certo? Eu acho que você entendeu, né? Então agora eu vou colocar a minha fé, né? Pra te mostrar tudo o que eu tenho pensado, que ele tem me carregado, e por isso que eu tô de pé, né? Eu tô aqui com o meu mano Yang, e agora geral queria ver sangue. Só que o sangue que me salvou é outro. Eu fui e voltei, eu tô tipo um bumerangue. Eu tive um encontro muito sincero com um cara que me tirou, me resgatou do zero. Falou, olha só o seu pecado, tolero, mas eu vou te transformar, te queimar. Igual Nero, foi do começo, do nada me transformei. E da minha vida eu não quero ver nem um replay. Agora é uma nova criatura e eu sei que uma nova história eu já comecei. E agora eu vou seguindo nessa transformação. E tudo que eu falo vem do meu coração. Eu sou grato, Senhor, pela salvação. Eu quero que isso alcance uma multidão. Se você tá ouvindo isso em algum lugar, eu sei que Jesus pode te alcançar. E se você encher o pote, a água vai se transformar. Não importa qual seja o peso, não importa qual estágio você tá, ele pode transformar o seu começo, mas é no final que a história vai mudar, porque o final é mais importante. Você concorda? Tamo junto, Yang. E agora a gente vai puxar um refrão que vai vir do nosso coração. E quanto mais água, mais vinho. Errei o tempo, né? Água, mais vinho. Quanto mais água, mais vinho. Com Jesus eu não tô sozinho. E quanto mais água, mais... Não, mais alto. Quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água, mais vinho. Com Jesus eu não... Pegou? Não, eu vou rimar de novo, pai. Eu quero rima. Agora é o corte, agora é o viral, agora é o refrão. Agora é o refrão, certo? Sério? Agora é o refrão. Perdi até o tempo, pai, mas agora eu vou... Ei, eu quero acertar esse refrão aqui. A gente escreveu esse refrão pra pregar. Eu preguei essa palavra. Ó, boa. Eu preguei essa palavra em Ourinhos. E eu falei pra galera sobre Jesus ter transformado água em vinho. E depois da pregação eu fiz essa rima. Improvisei e fiz o refrão. Quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água, mais vinho. Você é louco, talvez. Quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água, mais vinho. Com Jesus eu não tô sozinho. E quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água... Com Jesus eu não tô sozinho, yeah. E quantas vezes a gente tem carregado algum pote pesado, Só que o problema do peso do pote pesado é que tem sido na força do meu braço. E na força do meu braço eu não conseguirei.
mas eu sei que eu posso na força do meu rei. E quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água, mais vinho. E quanto mais água, mais vinho. Com Jesus eu não tô sozinho e sigo nesse caminho. Sabe, meu mano, tudo que eu penso eu vou planejando. Às vezes eu me acho inteligente, mas aí Jesus vem me quebrantando e eu entendo que de nada sei, só falo que vem do rei. Minha vida não tem replay, o antigo eu matei e agora eu já comecei, o ministério engatei e toda glória e toda honra é pro Senhor que é meu rei. E quanto mais água, mais vinho. E quanto mais água, mais vinho. E quanto mais água, mais vinho. Com Jesus eu não tô sozinho. E quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água, mais vinho. quanto mais água, mais vinho. Como Jesus eu não tô sozinho. E se você encher o pote, a água vai se transformar. Mas pra viver o milagre tem que se sacrificar. Mas se tiver pesado o braço de poder carregar, tem um nome bom que você pode convidar. E quanto mais água, mais vinho. E quanto mais água, mais vinho. E quanto mais água, mais vinho. No Youngcast eu não tô sozinho. Jesus Cristo é o caminho. Tamo Amém. junto, esse é o Krauk aqui no Youngcast. Se inscreva no canal. Vai virar ativa uma as música boa um dia, não vai não? Vai virar música. Vinho é alegria. O vinho Aleluia. alegra o coração do homem. Aleluia. Esse foi o nosso episódio de hoje do Youngcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as E quanto notificações. mais água, E ó, tá lá no Spotify, tá? mais Você pode vinho. correr lá no Spotify e ouvir enquanto a gente continua por aqui no Youngcast. Tamo junto!